seguinte artigo, artigo 95. Muito importante, quer dizer que a Emenda Constitucional 54 acrescentou mais um artigo no ato das disposições constitucionais transitórias. E o que está dito no artigo 95 do ADCT? Os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 94 e a data da promulgação desta emenda constitucional, filhos de pai brasileiro ou de mãe brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira, competente, ou em ofício de registro se vierem a residir na República Federativa do Brasil. Então é muito importante, datas, 7 de junho de 1994, até 20 de setembro de 2007, quem nascer nesse período pode fazer o registro na própria repartição diplomática ou se vier para o Brasil em um ofício de registro. Com isso, nós encerramos as respostas às pessoas que nos perguntaram, aos nossos telespectadores, e vamos avançando para o terceiro bloquinho. Terceiro bloquinho que trata do X da questão. Vamos responder questões da OAB para vocês, ok? Vamos para o terceiro bloquinho, então, o X da questão. Vamos lá enfrentar as questões da OAB, que nós separamos para discutir com os senhores. Primeira questão é uma questão da OAB do Espírito Santo, de agosto de 2004, uma questão interessante, costuma cair muito em prova. Cada opção abaixo apresenta uma situação hipotética a respeito dos direitos da nacionalidade e do direito constitucional, seguida de uma assertiva a ser julgada. Assinale a opção cuja assertiva esteja correta. Então vamos verificar cada uma delas, né? Primeira alternativa, já está na tela. Rodrigo é um turista argentino e foi preso em flagrante em uma praia do Espírito Santo. Nessa situação, Rodrigo não tem direito de impugnar a referida prisão por meio de habeas corpus, pois a Constituição da República garante esse direito somente a brasileiros e a estrangeiros residentes no país. Olha, meus amigos, que questão interessante. Será que um estrangeiro que está aqui e que foi preso pode usar de um habeas corpus? Será que ele está proibido de usar? Ele não tem esse direito ou ele tem esse direito? Muito claro, né, meus amigos? Essa alternativa está incorreta, porque mesmo um estrangeiro, legal ou ilegal, mas que foi preso ilegalmente ou abusivamente, pode se valer do habeas corpus. Qualquer pessoa pode se utilizar do habeas corpus, pessoas que tenham vinculação a ele ou não, estrangeiros, sem pátria, com pátria, etc. Então, o estrangeiro, mesmo que esteja ilegal e tenha cometido um crime aqui, ele pode se valer do habeas corpus. A alternativa A está incorreta. Vamos dar uma olhadinha na alternativa B? B. Paulo é um brasileiro nato que foi condenado na França por tentativa de homicídio, mas que, apesar da ordem de prisão dirigida contra ele, conseguiu evadir-se da Europa e voltar ao Brasil. Nessa situação, se a França solicitar ao Brasil a extradição de Paulo para que ele cumpra a pena que foi condenado, tal pedido lhe será negado? Ora, meus amigos, olha que questão interessante. Um brasileiro nato cometeu um crime na França e se refugiou no Brasil. Será que se a França pedir para nós, para que nós o enviemos para ele ser julgado, será que vai ser possível? Vamos aqui? Muito importante, meus amigos. Não é possível a extradição de brasileiro nato. Nós vimos isso quando nós lemos para os senhores o artigo 5º, inciso 51. L. Pauzinho, lembra disso aqui? Brasileiro nato não pode ser extraditado. Quem é que pode ser extraditado? Um brasileiro naturalizado que cometeu um crime comum antes da naturalização ou comprovado envolvimento no tráfico ilícito de drogas, ou seja, de entorpecentes e ao tráfico internacional de drogas. A alternativa B está correta. Vamos, por desencargo de consciência, ver as demais alternativas. Vamos ver a alternativa C, o que está errado na alternativa C? Vamos lá? A alternativa C está na tela dos senhores. Hugo, filho de pai brasileiro e mãe colombiana, nasceu na Colômbia e mudou-se para o Brasil em seu 30º aniversário. Quer dizer, é um filho de brasileiro, né? Nessa situação, ele não pode adquirir o status de brasileiro nato e, portanto, é-lhe vedado candidatar-se à presidência da República. Mas, meus amigos, olha que interessante. É um filho de um brasileiro. Se é um filho de brasileiro, mesmo que nascido no estrangeiro, é um brasileiro nato. Será que ele pode se candidatar à presidência da República? É lógico que pode. Então está errado, que é vedado a esse nacional, que na verdade é um brasileiro nato, que nasceu no estrangeiro, né? Ser vedado a ele candidatar-se a presidente da República. Então está errado, ele é brasileiro nato e pode se candidatar a presidente da República. Ok? A alternativa C está equivocada, porque brasileiro nato
pode se candidatar a presidente da República. E no caso, o indivíduo nasceu no estrangeiro, filho de brasileiro e, portanto, é brasileiro nato. Então, a alternativa C está equivocada. Vamos dar uma olhadinha na alternativa D, o que está errado na alternativa D? Vamos lá? A alternativa D está na tela. Gutierrez, nascido na Venezuela, solicitou e obteve sua naturalização como cidadão brasileiro, após ter concluído bacharelado em ciências jurídicas em faculdade brasileira. Nessa situação, mesmo que aprovado em concurso de provas e títulos, Gutierrez não poderá assumir o cargo de juiz de direito, pois tal investidura é restrita a brasileiros natos. Meus amigos, será que juiz de direito tem que ser brasileiro nato? Essa alternativa está equivocada. Os cargos privativos de brasileiro nato estão no parágrafo 3º do artigo 12. E lá não consta o cargo de juiz de direito. O que consta lá é ministros do Supremo Tribunal Federal. A alternativa D está incorreta. Portanto, na primeira questão, a alternativa correta é a letra B de bola, ok? Vamos ver uma outra questão? Vamos dar uma olhadinha? Olha que interessante. OAB CESP 2008, atualíssima questão aqui de São Paulo. São brasileiros natos. Então, vamos ver. A alternativa A, primeira. Vamos lá. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, que estejam a serviço do seu país. Meus queridos amigos, eu tenho uma pessoa que nasceu no Brasil e os seus pais estão a serviço do seu país de origem. Poderia ser cônsul, diplomata, embaixador, adido militar. Essa alternativa A, será que está correta? Meus amigos, ela está equivocada. Por quê? O indivíduo que está no nosso país, representando o seu país de origem e que nasce aqui, o filho dele, não é brasileiro nato. A alternativa A está equivocada. Vamos ver a alternativa B? Vamos lá? A alternativa B está na tela. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Olhem, meus amigos, essa alternativa B encaixa direitinho na linha C do inciso 1 do artigo 12. Então é muito importante, se os pais vão para o estrangeiro e lá nasce o filho, os pais são pais brasileiros, registram a criança lá no consulado, na embaixada, será que é brasileiro nato? Será que está correto isso aí? Meus amigos, essa letra B está perfeita. É o caso da linha C do inciso 1 do artigo 12. Filhos de brasileiros, nascidos no estrangeiro, os pais estão a passeio. Basta que os pais registrem tal criança, tal filho, em um consulado ou em uma embaixada, que vai ser brasileiro nato. Então está perfeita essa alternativa B. Vamos ver o que está errado na alternativa C. Agora, vamos dar uma olhadinha lá? Alternativa C. Olhem a alternativa C. Os nascidos no estrangeiro, de pai e mãe brasileiros, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Olha que interessante. Será que os dois precisam estar a serviço da República Federativa do Brasil? Muito bem. Meus amigos, essa alternativa está incorreta. Basta que um deles esteja a serviço do Brasil e não ambos. Basta que um deles esteja a serviço do Brasil e essa criança, por exemplo, os brasileiros, pais, estão no estrangeiro, a serviço do país. O pai ou a mãe, ou os dois, nasceu a criancinha, é brasileiro nato. Então não há necessidade dos dois, ambos, pai ou mãe brasileiros que estejam no exterior a serviço do Brasil, vai ser brasileiro nato. É uma questão com vários detalhes que muitas pessoas às vezes se confundem e erram o gabarito, ok? Vamos ver a alternativa D, por favor? A alternativa D vai aparecer na tela. Olha a alternativa D. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, antes de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Será, meus amigos, que o filho de brasileiro, ele tem que, mesmo antes de alcançar a maioridade, ele pode adquirir a nacionalidade? Olha que interessante. Meus amigos, a alternativa está equivocada. Por quê? Se os pais não fizerem o registro, esse filho tem que alcançar a maioridade. Depois de alcançar a maioridade, tem que vir residir no país e optar pela nacionalidade. Olha que interessante. Essa questão atualíssima na prova da Ordem de São Paulo, que tem caído em outros estados e em outros concursos públicos, é a previsão expressa do artigo 12, inciso 1.
ok? Em especial a linha C, que cuida do quê? Daqueles filhos